Olá, confeiteira! Mesa bonita hoje aqui pra gente. Meu nome é Carla. Hoje a gente está começando uma série de aquecimentos para a nossa semana do bolo festivo, que vai acontecer dia 12, 14 e 15 de setembro. E vai ser um evento online, gratuito. E se você não se inscreveu ainda, vai no link da bio, clica ali, se inscreve, tá? Nessa semana do bolo festivo, eu vou ensinar para vocês os primeiros passos para vocês faturarem mais de R$4.000 por mês com a venda de bolos decorados em Buttercream, tá? E deixa eu limpar meus óculos aqui. E hoje, nessa semana, nosso primeiro encontro de aquecimento, tem um negócio incomodando aqui, gente. Não é doida. Eu vou ensinar para vocês os passo a passo para que vocês consigam uma harmonização de sabores poderosa, perfeita para que vocês conquistem cada vez mais clientes, fidelizem clientes e que com isso vocês consigam vender mais e caminhar cada vez mais próximo para ganhar mais do que R$4.000 vendendo bolos decorados, tá? A parte de saborização é muito importante, gente. Não só a beleza do bolo, mas como a saborização também. E eu sei que a maioria das pessoas quando começa que nem eu, né? Você faz uma lista ali de bolos, de massas, você tem uma lista de recheios e você apresenta para o seu cliente aqueles dois elementos, né? Uma lista de massa, uma lista de recheio e o cliente faz o quê? O cliente vai, escolhe e faz a montagem dele. Só que aí tem dois problemas. Continua me incomodando aqui. Eu vejo dois problemas nisso. Coisas que eu fui vendo ao longo da minha jornada, né? Que eu fui aprendendo. O primeiro qual é? Gestão de estoque. Quando você tem uma gama grande, uma lista grande de massa que você oferece para o seu cliente, uma lista grande de recheios, você passa a ter que ter um estoque maior no seu espaço. E quando as demandas começam a aumentar, isso começa a virar um problema também. Por quê? Porque você passa a ter muito processo para executar. Então, se você tem 10 clientes naquele final de semana e cada um escolher um sabor diferente, são vários preparos diferentes que você tem que fazer. A longo prazo, isso dificulta muito e acaba que você não tem a atenção toda que você precisa ter para aquele bolo em específico. Então, a longo prazo é ruim, tá? Eu comecei com uma lista grande de massa. Nossa, a minha lista de massa tinha acho que umas 6 linhas. Era feito num textinho assim, eram 6 linhas, uma massa do lado da outra. Uma lista grande de recheios. E um outro problema também que pode acontecer. Cliente, quando se sente perdido, confuso, ele não compra. Um cliente que é indeciso, que não sabe muito bem o que escolher, vai olhar aquela opção imensa, aquela quantidade imensa de sabores, possivelmente vai deixar de comprar. E o terceiro problema que às vezes a gente não nota, a gente só vai perceber isso muito pra frente, que é o cliente não gostar do sabor que ele escolheu. O que acontece? O cliente vai fazer uma combinação, vai receber e não vai gostar, ou os convidados dele não vão gostar. Por quê? O que ele vai achar disso? Vai achar que o problema foi a combinação, o problema foi dele, que ele escolheu? Não. Ele vai ter certeza absoluta que o problema está no seu bolo, nos seus sabores, e não na harmonização que ele fez. Então, isso é um problema que causa perda de cliente. Ele não vai falar bem de você, ele não vai voltar a comprar, então esse vai ser um cliente que vai terminar ali se não falar mal. Então, o fato de você já apresentar para ele uma harmonização de sabores te auxilia muito no seu negócio. A gente tem essa gama aqui de problemas, mas eu hoje vou tratar especificadamente sobre a harmonização de sabores. Não vou falar sobre cardápio fixo, né? Que é o que a gente falou ali sobre a grande quantidade de materiais em estoque. Então a gente vai falar só sobre a harmonização. Só dei uma pinceladinha para vocês aqui, porque o caminho natural, depois que vocês fazem uma harmonização, é vocês caminharem para um cardápio fixo, né, com sabores pré-estabelecidos. Mas a gente vai aqui fiz só uma curva para a gente chegar nesse aqui. Eu hoje trouxe algumas coisas diferentes, exóticas e outras mais básicas para a gente fazer a harmonização. Mas eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso aí no espaço de vocês, tá? E tem duas coisas que são muito importantes da gente prestar atenção. A primeira, né, para você harmonizar bem os sabores, é a sua vivência, a sua experiência. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem anos de consumo de coisas que você gosta de consumir.
Seja você fazendo, se você já é confeiteira, seja você consumindo em alguma confeitaria, seja, que é muito importante, na sua residência, na sua casa, aquilo que a sua avó fazia para você, que a sua mãe fazia, aquele doce típico da sua região. Isso é a nossa vivência, a nossa experiência, e cada um tem um, né? Pode ter alguma coisa similar, parecida, principalmente se for regional, pode. Mas, em geral, cada um tem a sua percepção, a sua memória afetiva. Isso é importante quando você faz a sua harmonização. E o segundo ponto é o gosto. É propriamente dito o sabor dos alimentos. Tá? Então, são os dois pontos que a gente vai amarrar aqui ao longo desse passo a passo que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vou convidar vocês para pegar um papel, uma caneta para vocês anotarem, tá? Para vocês replicarem isso depois aí com vocês. Se você já tiver alguma coisa aí de produção, já pode pegar, já pode colocar na mesa e fazer junto comigo. Se não tiver, pega papel, pega caneta, faz em casa e depois vocês vêm me contar aqui, porque faz muita diferença, gente. E eu digo isso por experiência própria, por experiência das minhas alunas. Então, é uma coisa que é uma etapa que não é um trabalho monstruoso, não é um gasto monstruoso, mas vai requerer um pouquinho de atenção e que é muito importante também, tá? Eu anotei aqui só para não esquecer nenhum passo, porque a gente está na live e às vezes as coisas vão acontecendo e eu vou esquecendo. Então vamos lá. Estamos até com audiência na Inglaterra aqui. Opa, que chique! Pessoal além do Brasil aqui. Muito bem-vindas, meus amores. Pessoal falando de onde aí? De onde vocês são? Me conta aí enquanto vocês estão falando. O Ângelo, para quem não conhece, meu marido, ele tá aqui atrás. Ele fica lendo os comentários. Então, se vocês tiverem dúvida, se das coisas que eu vou falar aqui, vocês quiserem sugerir alguma coisa para que eu esclareça de onde se encaixa, como faz uma harmonização melhor, coloquem nos comentários também, tá? Primeiro passo, massa. Vou falar primeiro para quem já é confeiteiro, depois eu falo para quem tá começando ainda, tá? Deixa eu limpar meu óculos de novo, que tá me incomodando. Eu tô cegueta, gente, vou fazer 40 anos dia 13 e os 40 anos estão batendo aqui nas duas pernas. Vamos lá. Massa. Para quem já trabalha com confeitaria, para quem já tem as suas massas, já está trabalhando ali, tem possivelmente as suas massas preferidas, aquelas massas mais gostosas. Se você é como eu, que tinha ali no cardápio 10 massas, vamos olhar com um olhar um pouquinho mais crítico para essa quantidade toda, tá? O que eu recomendo sempre que se tenha? Primeiro eu quero que vocês trabalhem a imaginação de vocês e comecem a anotar, coloquem no caderno. O que eu recomendo? A gente tem, geralmente, uma gama de clientes que tem uma régua, né? Tem aquele cliente que gosta do sabor mais clássico, né? E o clássico eu digo sabor de baunilha, sabor de chocolate. Tem aquele cliente que gosta de um sabor mais diferente, que ele gosta de mostrar quando ele dá uma festa para os convidados dele que aquele bolo dele é um bolo diferentão, que não tá só legal por fora, que é bem diferente por dentro. Tem um cliente que gosta daquele sabor mais natural, mais refrescante. Então eu recomendo que vocês tenham isso no cardápio de vocês. Quando eu penso num sabor clássico, para mim sempre vem, e eu acho que não pode faltar no cardápio de ninguém, massa de chocolate e massa de baunilha. Isso vocês podem pegar seu caderninho ali na listinha de massa de chocolate e massa de baunilha. Ou a massa branca se vocês não gostarem, ou seus clientes não gostarem da baunilha, que tem isso também. Mas acho que a baunilha faz toda uma diferença na massa. Quando eu penso em sabor, um bolo refrescante, eu sempre penso em fruta. E a fruta que mais me chama atenção, em geral, são os cítricos. Por quê? Porque o bolo cítrico, ele representa refrescância, ele traz leveza, ele corta um pouco do doce, dos recheios. Então, é muito interessante trabalhar com uma massa cítrica. Ou uma massa cítrica com alguma fruta dentro também. Por exemplo, uma massa de limão siciliano com mirtilo na massa. Ou com framboesa na massa, com morangos na massa. Fica muito bom, porque quando você come, você sente... Não sei nem explicar, é tanto sabor que vem junto, que é muito interessante. Então eu recomendo que tenham, escolham um. Pode nessa fase escolher 2, depois vocês restringem, mas escolham um sabor refrescante desse. Escolham um diferente. O que eu tenho? Pelo menos no meu universo, o que para os meus clientes é um pouco diferente, né? Massa, a Red Velvet. Gente, aqui no meu ateliê é uma das que mais saem, tá? O pessoal gosta muito do Red Velvet. Fica bonito, é gostoso. Uma massa diferente também, massa de cenoura. Você pode ali variar, pegar uma massa de cenoura e todo mundo gosta. Apesar de ser aquela coisa básica para nossa cultura aqui no Brasil,
ela é, quando você fala em festa, é uma coisa diferente, porque não costuma ter um bolo de festa de cenoura. Você pode pegar a cenoura, bota uma raspa de laranja, coloca uma oleaginosa ali, coloca alguma coisa que vai fazer uma combinação diferente, você transformar o seu bolo num bolo único. Você pode trazer também alguma coisa que não é tão diferente, mas foge um pouquinho talvez do que se peça mais, alguma oleaginosa diferente que não seja as nozes, né? Porque é uma coisa mais básica. Pode trazer castanha, você pode trazer uma massa com pistache. Então, assim, pegue alguma coisa diferente, aquilo que seus clientes podem gostar. Se você tiver na dúvida, pesquisa. Agora, se você não é confeiteira ainda ou está começando, puxa na memória, bolinho de vovó, bolinho de mãe, ou aquilo que você já fez em casa. Se você quer começar, para dar o primeiro passo, gente, o primeiro passo a gente tem que ir de qualquer jeito. Não fiquem se bloqueando, não. Vão. Então, pega aquele bolinho que você já sabe que faz, que você já conhece, e anota. Pô, minha avó fazia um bolo de fubá maravilhoso. Imagina um bolo de fubá de festa com recheio de goiabada e queijo cremoso por dentro. Então, assim, vai puxando. Então, você anota aquelas suas massas todas. Aí você vai para os recheios. Recheio, em geral, eu divido em 3. Recheio à base de brigadeiro, recheios à base de ganache e recheios complementares. Então, vai lá, pensa naqueles recheios que você sabe fazer. Não inventa moda daquilo que você ouviu falar, mas não sabe nem como é que faz. Não agora. Deixa para aperfeiçoar e melhorar ao longo do tempo. Mas vamos agora naquilo que você sabe. Faz uma listinha dos brigadeiros que você gostaria de trabalhar. Não precisa botar aquela lista quilométrica não, tá? Que brigadeiro a gente tem de tudo. Mas faz aquela listinha do brigadeiro que você gosta, que você sabe que você faz bem. Faz aquela lista de brigadeiro. Sabe fazer ganache? Abre uma listinha de ganache ali, faz uma coluna com os recheios de ganache que você sabe fazer. Complementares seriam o quê? Geleias. Aí geleia da fruta que você preferir, né? Regional principalmente, tem algumas frutas bem diferentes do que a gente vê aqui, que eu sou do Rio de Janeiro. Curd de maracujá, curd de limão siciliano, curd de limão Tahiti, curd de laranja, baba de moça, que mais? Redução de frutas, né? Quando você reduz sem ser no ponto de geleia, com aquela quantidade toda de açúcar, então você reduz a fruta para ela ficar menos açucarada, mas ela dá aquele ponto um pouco cremoso para se colocar como recheio. Então, mais ou menos nessa gama aqui você fez a sua listinha, suas listinhas de sabores. E aí a gente passa para o próximo passo. A gente já vai para o terceiro. A gente vai pegar essa lista de sabores que vocês fizeram e vai encaixar em características principais. E eu gosto de separar em 6, tá? Eu tenho aqui atrás as 6 que eu utilizo. Dá pra ver aí, não dá, amor? Tá todo mundo vendo? Ó, eu separo em neutro, gorduroso, amargo, ácido, doce, faltou uma, e frutado. É claro que algum vai se encaixar mais do que o outro, mas eu gosto de colocar na caixinha aquilo que mais é preponderante, aquilo que é mais característico. E como base neutra, o que a gente pode ter aqui? Não vou anotar porque vai acabar demorando, esse espacinho aqui não vai caber muito. Mas como base neutra, o que eu tenho aqui? Eu tenho, não vou anotar talvez, eu tenho o brigadeiro base, aquele brigadeiro que é o brigadeiro branco, né? Que a gente usa muito aqui. Por quê? Por que é base? Porque ele é neutro, ele é um sabor que é suave, ele não é um sabor que é muito intenso. Então ele, por ser neutro, ele é básico, ele combina com todos os outros. Então é sempre bom você ter no seu cardápio um sabor básico, porque ele vai te dar dinâmica na sua produção, né? Você vai trabalhar de uma forma dinâmica, porque ele pode entrar em mais de um bolo, porque ele vai combinar com tudo, e você consegue fazer uma produção em maior escala. Então, você tem um brigadeiro branco, você tem um ganache de chocolate branco. Eu acho que nem dá pra enxergar aí, dá esse azulzinho? Acho que a minha caneta tá acabando. Você tem o ganache de chocolate branco, que ele também é bem neutro. Tanto neutro, branco, o brigadeiro quanto o ganache, que você consegue fazer saborização neles, né? O brigadeiro branco você consegue saborizar com muita coisa. Raspas de cítricos, você pode colocar geleia ali, você pode colocar creme de avelã, você pode colocar amendoim, você pode colocar paçoca, você pode colocar um monte de coisa aqui.
Você tem também aqui, como uma base neutra, os recheios de queijos suaves. Seja ganache, seja o brigadeiro. O queijo suave, o que seriam os queijos suaves? Você tem uma ricota, aquele queijo mais leve, né? Ricota. Você tem o mascarpone, tem o cream cheese. Você consegue encaixar aqui também os queijos suaves. Claro que tem outros, tá, gente? Eu vou só dar um exemplificar para vocês. Se vocês quiserem algum que eu não coloquei aqui, me perguntam ou me sugiram que eu coloco também. Amargo. Quando eu falo em amargo, não quer dizer que ele é amargo ruim, não, tá? Até porque quando você tem um amargor em exagero, geralmente é defeito do produto. Eu quero dizer aquilo que ressalta para mim, no meu paladar. Eu tenho aqui cacau. Cacau, para mim, se você for consumir uma coisa com muito cacau, você vai sentir que ele é amargor, porque ele não tem açúcar, né? Então eu tenho cacau. E quando eu digo cacau aqui, cacau 100%, né? É o cacau mesmo. A caneta tá indo embora já. Deixa eu ver se tem outro. A gente tem como amargo, que tem um teor de amargo, o chocolate meio amargo, ou seja, aquele 50% pra cima. Tá? 50, 60, 70, 80. Ah, melhorou. %50 para cima. E a gente tem também o café. Gente, café é tudo de bom. Café é tudo de bom. Então a gente tem o café aqui. Alguma dúvida aí? Tudo ok? E a gente passa pro azedo. Azedo é o cítrico. E a gente aqui tem o cítrico, gente. Laranja, limão siciliano, limão Tahiti, tangerina. Então, eu gosto de colocar ele à parte, destacado do frutado, porque para mim ele faz um elemento diferente, porque ele traz um frescor que nem toda fruta vai conseguir trazer. Né? Gorduroso, a gente tem o queijo também, só que dessa vez a gente tem um queijo mais pesado, né? Geralmente um queijo mais gorduroso. A gente tem, por exemplo, um gorgonzola, parmesão. Mas vou botar o queijo aqui também. Só que um queijo mais pesado e aqui um menos pesado. Como gorduroso, eu gosto de colocar o coco aqui. Eu acho o coco uma fruta mais pesada do que as outras, porque ela tem um elemento ali de gordura maior. E eu gosto de colocar a baba de moça aqui também. Baba de moça, para quem não sabe, é feito basicamente, né, com gema de ovo, e a gema de ovo é um elemento muito gorduroso, é a parte gordurosa do ovo, e leva coco também. Então, ele tem um teor, apesar de ser muito gostoso, eu até trouxe aqui hoje, ela é, para mim, mais gordurosa. E a gente tem o recheio frutado. Frutado aqui a gente tem, gente, as frutas de uma forma geral, aquilo que você gosta de colocar no seu bolo. Aí vai depender, quem gosta de colocar manga, abacaxi, frutas vermelhas de uma forma geral, né? Frutas vermelhas, abacaxi. Estão gostando da letra, né? Bonita. Manga. Epa! E pra mim, o doce é aquilo que realmente é mais doce. É aquilo que se eu comer de forma exagerada, com uma quantidade maior, fica um pouquinho enjoativo. E eu gosto de colocar aqui o doce de leite. Gosto de colocar aqui também o caramelo. A goiabada. Tô esquecendo de algum doce? Deixa eu ver aqui. E o chocolate ao leite. Maria José te cumprimentando com boa noite. Boa noite, Maria. Chocolate ao leite, tá? Por que eu gosto de separar em caixinha? E aqui vai uma dica muito boa para vocês começarem a harmonização. Porque é interessante você pegar coisas de locais diferentes. Então é interessante você pegar uma base neutra que combina com tudo para trazer uma coisa que tenha mais tchan, né? Por exemplo, você pode trazer na base neutra, você pode trazer
um cítrico, você pode trazer uma base neutra com cítrico e uma fruta vermelha, por exemplo. Então, eu gosto de combinar assim. Neutro, como eu já falei pra vocês, combina com todos. O amargo, a maioria você consegue com um ou outro elemento fazer combinações, tá? Eu separo assim porque se eu pegasse sempre, vamos supor, um bolo só com fruta, eu fico sem ter o diferenciado, sabe? O diferencial. Se você pegar sempre a mesma linha, doce de leite com caramelo, vai ficar um negócio morto. Por quê? Porque o doce de leite ele tem um quê caramelado no fundo, então vai parecer a mesma coisa, mais do mesmo, sabe? Mesmo sendo uma coisa e outra gostosa separadamente, juntos morrem, ficam mornos, ficam neutros, não perdem a graça. Então é interessante quando você mescla coisas, casinhas diferentes, porque você consegue trazer harmonizações diferentes para o seu bolo e se diferenciar um pouquinho da concorrência. Então, o neutro sempre vai combinar com tudo, 90% das vezes, né? O amargo, ele combina, eu acho que o único que eu não combinaria ele seria com cítrico, e talvez até com cítrico, por exemplo, chocolate com laranja combina muito bem, fica perfeito. Deixa eu ver aqui. Talvez chocolate com morango, você consegue fazer umas combinações interessantes, então é interessante você fazer assim. O azedo, ele combina praticamente com todos eles. O gorduroso é o único um pouco mais restrito. Por quê? Porque ele não vai combinar com tudo, né? Você imagina uma baba de moça com, deixa eu ver aqui, com recheio frutado de manga. Não vai ficar legal, né? Uma baba de moça com limão siciliano. Então, assim, aqui o gorduroso eu acho que combina mais. Sempre com a base neutra, com amargo e com frutado. Claro, nem toda casinha vai combinar com todos os elementos da outra casinha, né? Você parte para um outro ponto agora, que é o nosso outro passo. Se alguém tiver algum recheio com dúvida de onde encaixar, me fala, tá bom? E a gente passa para nossa harmonização. E você tendo isso em mente, você começa a pensar na sua vivência. É isso que eu falo da vivência de vocês, né? A gente vai passar para o sabor daqui a pouco. A gente mexeu um pouco aqui para entender, mas a gente vai passar para a vivência. O que eu quero que vocês pensem num bolo, antes de vocês colocarem a mão na massa para experimentar, o ideal que vocês pensem? Poxa, quando eu era criança, minha avó fazia uma sobremesa deixa eu ver o que minha avó fazia. Ela fazia uma compota de frutas de goiaba, e a gente gostava de comer essa compota de goiaba com queijo Minas. Um bolo de goiaba com queijo leve, com certeza vai combinar. Tá aqui que você sabe que vem uma base neutra com uma base doce. Mas vai combinar. Então você começa a raciocinar pela sua lembrança, começa a pensar naquilo que você gostaria. Sobremesa, você pega na sobremesa, tiramisu. Eu adoro tiramisu, porque eu sou apaixonada por café. O que tem no tiramisu, em resumo? Tem uma base de queijo cremoso, né, que é o mascarpone, não é? Tem cacau em pó e tem café. Cacau e café tá no amargo. A base de queijo tá aqui no neutro. Você tem no tiramisu uma coisa bem preponderante do queijo, preponderante do café e um toque do cacau. Então, ali o cacau e o café fazem uma harmonização e complementam o sabor um do outro, porque o café tem esse poder com o chocolate, né? Diferente de alguns outros que você harmonizar dentro da mesma caixinha. Imagina um bolo, e eu tenho no meu cardápio que é perfeito, um bolo com recheio de queijo cremoso, seja um ganache, seja um brigadeiro, com café, uma calda de café e um polvilhado de cacau. Vamos pensar numa outra sobremesa, uma cheesecake. De novo, base de queijo cremoso com uma fruta vermelha, se for pensar naquela cobertura. Perfeito também. Então, você começa a pensar aqueles bolos, aquelas tortas mais antigas que geralmente tinham baba de moça com nozes. Você tem as oleaginosas, são uma base gordurosa, e você tem a baba de moça gorduroso também. Aqui combina. 2 elementos. Então, a gente começa a raciocinar. E você pode pegar um outro ponto também. Vamos lá. Café. Eu tô pegada no café hoje.
Esses cafés mais gourmetizados hoje em dia, se você pegar a embalagem dele, você vai olhar que geralmente os produtores indicam que esse café tem notas de amêndoas e castanhas. Esse café, ele tem notas de chocolate. Esse café tem notas de caramelo. Quando você lê algo assim sobre um determinado ingrediente, o que você tem que ter a percepção? Que o produtor, quando fez aquilo, ele fez uma análise sensorial. E ainda pode ter feito uma análise por equipamentos, como é que se diz? Por equipamentos mesmo, uma análise técnica, química daquilo ali. Mas pode ter sido simplesmente um técnico, um profissional, um especialista que fez uma análise sensorial. E ele chegou à conclusão que aquele ingrediente combinava com aqueles outros sabores. Então você tenha certeza que se ali na análise sensorial diz que o café, aquele café combina, tem notas de castanha, notas de caramelo ou notas de chocolate, aquele café vai ficar muito bom com uma combinação de caramelo, de café, de chocolate. Isso você pode fazer com várias coisas, não simplesmente com café. O chocolate é um desses elementos. Se você, por exemplo, pegar você vai numa... Os vizinhos saindo, os cachorros latindo. Se você for, por exemplo, numa chocolateria, vai numa Cacau Show da vida, você chega ali já tem uns chocolates harmonizados. Você tem chocolate com café, você tem chocolate às vezes com café e laranja. Então você começa a puxar, até você ser capaz de fazer suas próprias experiências e experimentações e chegar a sabores bem diferentes, você consegue copiar, meio que se inspirar naquilo que já existe. Seja na sua vivência, seja numa análise de algum ingrediente que você queira utilizar. E café e chocolate são coisas bem legais disso, porque você acha com facilidade na embalagem as notas, como se for um produto de boa qualidade, tá? Então, isso vale muito para você ter essa percepção, ir chegando nisso, né? E o nosso último passo é experimentar. Poxa, Carla, mas eu fiz uma lista aqui, dessa lista que eu coloquei nos meus quadrinhos, eu tenho 4 massas, eu tenho 10 recheios. Eu tenho que fazer 4 receitas de massa, tenho que fazer 10 brigadeiros ou 10 ganaches. Não, gente, vamos com calma. Eu falei para vocês que eu ia ensinar para vocês um passo a passo que fosse mais econômico. O que eu indico para vocês? Que eu indico para as minhas alunas também. Se você puder, nesse primeiro momento, você faz um pouquinho de cada, de tudo. Se você não puder, você faz uma parte. Quando você puder, você vai aperfeiçoando ao longo do tempo, tá? Então você faria, por exemplo, metade daquilo que você planejou. E se você puder fazer, você vai fazer o seguinte, você tem 4 massas. Você vai fazer todas as 4 massas inteiras? Não. Vamos supor que a sua massa renda, você tem uma receita que rende um bolo alto de 15 centímetros de diâmetro. Você faz 1/5 da sua receita. Pode fazer à mão mesmo, bate na mão porque na batedeira não vai nem chegar direito. Faz 1/5 da sua receita da massa de baunilha, 1/5 da sua receita da massa de chocolate, 1/5 da sua receita da massa de, sei lá, red velvet que você pensou. Vai dar como se fosse um disquinho. No caso é a minha que tá aqui, eu trouxe só de baunilha. Aqui é um disquinho cortadinho, tá? Uma ideia para brigadeiro. Você pega uma receita, geralmente brigadeiro, leite condensado e creme de leite. E aquilo ali vai render mais ou menos os 420 gramas de brigadeiro no final, depois de pronto. Você pode fazer o brigadeiro e separar aquela receita pronta em 5 potinhos, deixa uma base neutra e pega aquele restante ali, saboriza com coisas diferentes, saboriza ali com um chocolate derretido para simular um brigadeiro escuro, saboriza com amendoim, saboriza com cítrico, faz as saborizações. Ou, se você quiser, divide a receita antes de ir pro fogão, que eu acho que vai dar mais trabalho, mas divide, e faz um pouquinho de cada na panela com o sabor que você já quer. Mesma coisa pro ganache, mesma coisa para os outros ingredientes. O que eu tenho aqui hoje, que eu trouxe? Eu tenho uma geleia de morango, tenho um ganache de chocolate meio amargo, tenho, que já tinha aqui, um brigadeiro com pasta de amendoim, tenho doce de leite, tenho baba de moça, tenho pimenta caiena, tenho gorgonzola e tenho bolo de baunilha. Então a gente vai brincar um pouquinho aqui pra gente conversar e entender como é que funciona a dinâmica, né? E isso aqui, gente, essa forma de degustação eu aprendi antes de virar confeiteira.
Para quem não me conhece, eu vou só fazer uma pincelada aqui. Quando eu estava organizando meu casamento, eu fui a várias confeiteiras para conhecer, contratar o serviço e tudo mais. Eu não mexi ainda com confeitaria. E eu fui conhecer uma confeiteira que ia fazer meu bolo, que eu acabei contratando. E ela me recebeu com algo similar a isso aqui. Tava mais bonito, né? Claro, tava numa bandeja e tal. Tinha mais sabores de massa, tinha outras coisas de recheio. Mas ela me recebeu assim. E me orientou a fazer dessa forma. Olha, você pega aqui, experimenta com o outro, vai vendo o que você gosta. E é o que eu tô orientando pra vocês também, porque eu levei isso pra minha vida. Vale muito a pena, porque realmente é um momento bem interessante. E você vai fazer o quê? Você vai experimentar um sabor, vai mesclando, pensa naquilo que você sabe que já harmoniza, faz coisas diferentes e anota. Tá? Anota no seu caderninho o que você gostou, tá? Experimenta mesmo, experimenta com massas diferentes, não se prenda a padrão, por exemplo, o Red Velvet, aquele recheio de queijo cremoso com geleia, com fruta, foge da caixinha. O Red Velvet fica bem com chocolate, a massa de Red Velvet fica bem com maracujá, fica bem com cítrico do limão. Foge da caixinha, porque às vezes vale muito a pena. Eu vou sentar aqui para fazer minha degustação, porque eu tô cansada. Deixa eu puxar meu banco laranja. Vamos lá. Eu tenho aqui uma massa e eu tô curiosa para experimentar com ganache e pimenta. Por que eu pensei na pimenta? Porque a pimenta, a gente tem o famoso chocolate com pimenta. Eu falei, gente, não deve ficar ruim, né? Então você pode experimentar tanto o recheio quanto o recheio com a massa. Vou colocar aqui. Que essa ganache tá bem durinha, que ela tava congelada. Minha pimenta, vou botar bem pouquinho, gente, porque não sei o poder dela aqui assim. Eu vou experimentar. Se eu ficar sem ar aqui, é para da pimenta, hein? Olha, ficou bem interessante, mas eu botaria mais. Por quê? Pimenta caiena, apesar dela ser um pouquinho forte, ela não é tão forte. E ela tem, no meu paladar, um sabor mais... como se fosse... Esqueci o termo que se dá, amor. Defumado. Ela me lembra muito isso. Então eu vou botar mais e vou experimentar de novo. Tanto que uma vez eu coloquei num bolo pimenta caiena e nem senti. Vamos lá. Vamos continuar para ver se vale a pena. Vou experimentar só brigadeiro com ela. Trouxe um ardor no fundo, bem interessante. Bem interessante mesmo, tá? Mas não ficou aquele gosto de pimenta, então ficou aquele que combina muito com chocolate. Então vamos pegar pimenta caiena de novo, chocolate e geleia de morango. Vamos lá, por quê? Entendeu o porquê das coisas, né? Bebe uma aguinha entre uma degustação e outra. Porque morango com chocolate é muito bom. Chocolate com pimenta é bom. Talvez morango com chocolate e pimenta seja bom também. Vamos lá. Opa! Olha, faria um bolo desse feliz, hein? Ficou bem interessante. O que mais você pode experimentar? Vamos pensar fora da caixinha. Baba de moça. A gente tem aqui um elemento gorduroso. Será que combina com... Vai combinar com morango, com certeza, não vai? Bolo de morango, baba de moça. Aqui no Rio tem uma loja famosa, que ficou famosa vendendo esse bolo aqui. Que eu era apaixonada. E pra quem trabalha com buttercream, a pimenta chegou na minha garganta agora. Perfeito, gente. Por quê? Sabor da baunilha, morango e a baba de moça que tem aquele toque de coco. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui. Chocolate com gorgonzola, será que fica bom?
Alguém experimentou? É estranho, né? É estranho. Eu não cheguei a trazer um brigadeiro com gorgonzola, eu trouxe só o queijo, vamos ver. Pode experimentar assim também. Só pra provar. Não é ruim não, hein? O chocolate bem amargo, ele quebra a gordura e o sabor tão intenso do queijo. E se esse queijo eu comi puro, tiver num brigadeiro, num ganache, eu acho que dá match, hein? Então, é isso que eu quero que vocês façam aí. Vocês peguem junto, experimentem, gente. Ficou alguma dúvida? Alguém colocando alguma coisa aí? Então, gente, eu sei que a cabecinha de vocês pode estar fervilhando de ideias aí. Coloquem em prática, porque vai fazer muita diferença no negócio de vocês. E hoje a gente viu, mostrei pra vocês a importância de ter harmonização de sabores feitas por vocês e não pelos seus clientes, porque isso vai direcionar para que seus clientes conheçam melhor o que vocês têm na sua confeitaria, ao invés de ele ficar quebrando a cabeça e montando um sabor que ele não conhece, que ele não sabe, que ele não é um profissional especializado nisso, né? A confeiteira que conhece o seu produto. Aí mostrei pra vocês também ainda hoje, só pra gente lembrar o que vocês viram, passo a passo de como fazer essa harmonização de forma econômica, que vocês não precisem gastar muito. É basicamente anotar e no final a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa, então você não vai gastar, você vai gastar talvez uma receita, se você for somar os 4 sabores de massa que vocês vão fazer, que vai ser um pouquinho de cada, e uma receita de 1 ou 2 receitas de recheio, né, fazendo as saborizações todas. E é muito interessante, gente, vale muito a pena. Quero lembrar pra vocês, pra quem não tá inscrito ainda, a gente tá na primeira live de aquecimento pra Semana do Bolo Festivo. Vai ser um evento online, gratuito, e que vai acontecer nos dias 12, 14 e 15 de setembro, e vai ser onde eu vou ensinar pra vocês como faturar mais de R$4.000 por mês com a venda de bolos decorados. Quem não se inscreveu, sai daqui a pouquinho e se inscreve lá na bio, tá? Quem tá inscrito já, vai no seu e-mail, dá uma olhada lá, porque a gente tem o grupo do WhatsApp esperando por vocês para vocês entrarem, porque lá vocês vão receber todos os avisos, todos os materiais complementares da live, do nosso evento. E também tem um convite para a comunidade do Facebook, tá? É uma comunidade exclusiva para esse evento, vai durar só esse período do evento, então é importante que vocês entrem agora. E lá vocês podem trocar ideia, bater papo, podem tirar dúvida. Então é um ambiente um pouquinho mais leve, mais aberto para que vocês interajam uns com os outros. Isso é muito importante, fazer um network é muito importante, tá bom? Gente, obrigada!